Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de hematologia básica. O assunto de hoje é a interpretação clínica do leucograma. Na aula passada, nós demos início à apresentação dos leucócitos, né? E hoje nós vamos ver como se analisa, por meio de exame, a quantidade, a morfologia, enfim, a presença desses leucócitos do sangue periférico. Bom, eu inicio a aula de hoje lembrando a vocês que os leucócitos, assim como nós vimos na análise das hemácias através do eritrograma, eles também têm os seus valores de referência que podem variar com a faixa etária, tá? Aqui eu coloquei como exemplo o que seriam esses valores de referência para o adulto, tá, gente? Olha só. É assim que se apresenta o leucograma, com a contagem total de leucócitos, que é dada em quantidade por milímetro cúbico. Num adulto, essa faixa de referência varia de 3.600 a 11.000 leucócitos por milímetro cúbico, tá? A partir dessa contagem global de leucócitos, nós vamos ter a chamada contagem diferencial, que é aquela que diz como seria a distribuição dessas células. Quantos desses leucócitos apresentados são neutrófilos, quantos são eosinófilos, quantos são basófilos, quantos são linfócitos, quantos são monócitos. Então, para cada célula dessa, nós vamos ter os seus valores de referência. E eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte: no leucograma, nós dispomos desses dois modos de representação de valores. Nós vamos ter o valor absoluto, que é o dessa primeira coluna aqui, a coluna do meio, onde ele vai falar a quantidade absoluta de leucócitos observados. Ao passo que nessa outra coluna nós vamos ter a dos valores relativos, tá? Vou entrar em mais detalhes um pouco mais na frente, só para vocês entenderem que quando nós falamos em porcentagem, a gente está falando de valor relativo. E valor absoluto é a contagem de quantas células seriam. Outra coisa que eu vou chamar a atenção, aqui aproveitando essa tabela, é para relembrar vocês aquela diferença que eu venho chamando a atenção, que no adulto há um predomínio de neutrófilos circulando no sangue periférico, como nós podemos ver pelos valores de referência aqui dessa tabela. Ao passo que nas crianças, eu peguei como exemplo aqui uma tabela de valor de referência para a criança de 1 ano, onde a gente vai ver que o predomínio nas crianças seria da presença de linfócitos, tá? Então, isso é um dado interessante, importante que vocês guardem, que nos adultos o predomínio é dos neutrófilos, enquanto que nas crianças, até determinada faixa etária, o predomínio vai ser de linfócitos. Eu peguei como exemplo uma referência para a criança de 1 ano, porque existem algumas tabelas que variam um pouco com a idade, tá? Isso a gente pode ver mais à frente, mas é aquilo que eu sempre falando para vocês. Sempre que eu for dispor de algum resultado, a gente informa também o valor de referência. Então, se para a criança de 1 ano é um valor de referência, para o recém-nascido é outro valor de referência, para a criança um pouquinho maior, de 6 anos, já é outro valor de referência. Enfim, na infância é onde tem o maior número de tabelas de valor de referência. Tá bom? Bom, aqui eu trouxe para mostrar para vocês um modelo de como seria um laudo de um leucograma. Aqui eu peguei uma imagem aleatória na internet, só mesmo para que vocês comecem a se familiarizar com esse tipo de exame. Reparem só que nesse laudo aqui nós teríamos uma contagem de 26.000 leucócitos, 26.100 leucócitos. Já observamos que há uma alteração, né, pessoal? Porque o valor de referência para esse paciente, não sei informar para vocês se seria adulto, se seria criança, pela a referência que deve ser uma criança. Mas como eu falei para vocês, peguei aleatoriamente só a imagem. Então, a gente pode observar que nesse caso aqui há uma alteração
do número de leucócitos. Vejam só que a referência nesse caso, para essa idade, para essa pessoa, para esse paciente aqui, iria até 17 mil leucócitos. Nós temos um aumento na contagem de leucócitos, apresentando aqui 26 mil leucócitos. Tá? E aqui vai ser a distribuição no que eu falei para vocês que chamamos de contagem diferencial. Como se apresentam essas células. Isso aqui também eu falo mais uma vez, já falei antes, mas vou reforçar. Às vezes varia um pouquinho de laboratório para laboratório a questão do modelo do laudo. Mas basicamente é isso aqui. Ele vai dispor quais células seriam. Dentro dos neutrófilos ele bota os segmentados, os bastões e também algumas células mais imaturas. E a gente observa só aqui os demais leucócitos, eosinófilos, basófilo, linfócito e monócito. Não vou entrar no método da questão desse resultado aqui. Ah, professor, está zerado o monócito, pode acontecer e tal. Vamos nos ater nesse momento só como é que é disposto o resultado nesse tipo de exame. Vejam só, ele coloca a porcentagem, ou seja, o valor relativo. Eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que 84 de 100 células que eu contei, 84 são neutrófilos segmentados. Se eu tenho que 84% são neutrófilos segmentados, eu quero dizer para vocês que o quê? Que dos 26 mil leucócitos contados, 21.924 seriam segmentados. Aqui a gente pode ver também, né, uma elevação frente aos valores de referência. E o que seria isso, professor? Vamos comentar daqui a pouco, mostrando exemplos para vocês também. Vou chamar a atenção aqui para mais um detalhe. Nós, analistas clínicos, nós gostamos muito e damos preferência a relatar na forma de valor relativo. A gente gosta de falar 70% de segmentados, 80% de linfócitos. Já o corpo clínico, os médicos, eles já trabalham mais com os valores absolutos. Tá? Então, assim, é só mesmo para vocês irem se acostumando com esse detalhe, com esse fato. Os médicos, os clínicos, eles costumam trabalhar mais com os valores absolutos. Então, por conta disso também vai as duas formas de resultado no laudo. Bom, vamos comentar agora, começar a comentar as alterações quantitativas do leucograma, tá? Nós já tivemos uma apresentação de como são essas células, características morfológicas, algumas funções de cada tipo de célula que a gente estudou. Agora a gente vai falar em termos de análise de resultado de leucograma, interpretação do que esse exame quer nos mostrar, tá? Eu peguei essa imagem aqui, mais por esse esqueminha aqui, do lado. É uma imagem que é uma figura que até em outra linguagem, não sei se italiano, espanhol, enfim. Mas eu queria mostrar mais para vocês o seguinte. Imaginemos que aqui é uma quantidade normal de linfócitos circulando no sangue periférico. Ou seja, que seria aqui no meio a quantidade de linfócitos normais. Nós podemos ter variação para menos e para mais. Quando nós temos uma diminuição do que seria a normalidade, nós vamos ter uma leucopenia. Quando nós temos um aumento um aumento em relação à quantidade que seria normal, nós vamos ter uma leucocitose. Mais uma vez, aqueles termos que eu falei para vocês que a gente guardassem, né? De penias e citoses. Então, vamos estudar um pouquinho melhor quando isso acontece e como acontece. Pessoal, leucocitose é a elevação na contagem total de leucócitos no sangue periférico acima dos valores de referência, olhem só, que variam conforme a idade. Isso é muito importante porque, como eu falei para vocês, dependendo da faixa etária pode mudar a referência. Enquanto eu mostrei naquela primeira tabela que um valor de referência para um adulto seria de uma contagem total de leucócitos de 3.600 a 11.000, nos recém-nascidos essa quantidade pode chegar a 25.000 e ainda seria normal. Então, tem variações que ocorrem de acordo com a faixa etária. Professor, e quando é que eu vou observar isso? Pronto, começa aqui o nosso estudo da interpretação desses resultados, a interpretação do que o leucograma quer nos mostrar. A leucocitose, ou seja, esse aumento na contagem dos leucócitos,
ela pode ocorrer por uma infinidade de situações, as situações mais diversas. Para resumir aqui e falar nas mais comuns, eu vou citar para vocês infecções que podem ser das mais variadas: amidalite, apendicite, otite, infecção de garganta, infecção generalizada, tudo que for infecção pode causar leucocitose, tá? Assim também como processos inflamatórios, que eu já falei para vocês também, muitas vezes eles caminham juntos, infecções e processos inflamatórios. Leucemias, olha elas aí, a gente vai falar melhor sobre elas mais na frente, mas já adianto para vocês que nas leucemias, em muitas delas, não em todas, mas em muitas delas, ocorrem quadros de leucocitose e quadros que por algumas vezes são bastante elevados. Enquanto eu falei que num adulto a faixa de referência de leucócitos totais é de 3.600 a 11.000, nós temos casos de leucemia que pode chegar a 200 mil leucócitos, 300 mil leucócitos, mais de 400 mil leucócitos. Tá? Mas não são só nos processos patológicos. Em alguns processos fisiológicos também nós podemos ter uma leucocitose. Eu falei para vocês anteriormente que no recém-nascido, eu falei para vocês anteriormente que no recém-nascido a contagem de referência geralmente é aumentada mesmo, então nem sempre a leucocitose vai ser um processo patológico no recém-nascido. Outras situações que podem ocorrer durante o parto, após vômitos repetidos, após um exercício físico extenuante, ou seja, seriam alterações transitórias, né, que fazem parte de algum processo do organismo ali, não necessariamente sendo por conta de uma patologia. Bom, gestação é um tipo de situação que também ocorre uma leucocitose discreta, mas que ocorre, tá? Bom, e dependendo dessa causa, dependendo da causa que está ocasionando esse aumento dos leucócitos, pode haver também variações em qual dos tipos de leucócito estará aumentado. Nas neutrofilias, ou seja, no aumento do número de neutrófilos, ela costuma ocorrer geralmente em infecções bacterianas, em situações de estresse, em situações de exercício físico intenso, uso de corticoides, leucemias, enfim, são diversas as situações. Nós não poderíamos nem enumerar. Eu citei as mais comuns, porque são diversas mesmo. Olha só, as eosinofilias, né? Ocorrem, como eu já falei para vocês antes, em crises alérgicas, em infecções parasitárias. Olha aí de novo, leucemias mais uma vez. Basofilia, ou seja, o aumento do número de basófilos. Geralmente são situações mais restritas. Não é tão comum nós observarmos casos de basofilia. Quando isso acontece, chama muita atenção realmente, porque é uma situação bastante anormal. A literatura relaciona que isso ocorre geralmente em intoxicação por chumbo, mas na prática mesmo que a gente costuma observar em casos de basofilia, ela ocorre em alguns tipos de leucemias. Tá? Olha, as linfocitoses estão bastante relacionadas a quadros de infecções virais. Né? A gente já viu isso aí, que os linfócitos são os fabricantes dos anticorpos, né? Eles que produzem os anticorpos. Daí o papel deles nas infecções virais, para combater os vírus. E também em alguns tipos de leucemias e também linfomas. Olha só as monocitoses. Geralmente, quando ocorre um quadro de monocitose, seria em casos de infecções crônicas, tuberculose, enfim, uma doença mais crônica, ou algumas vezes também uma monocitose discreta pode ocorrer no final de um processo infeccioso agudo, ou seja, quando o organismo está se restabelecendo. E também em alguns tipos de leucemias. Se vocês repararem, foi proposital até, em cada exemplo desse que eu citei, de aumento dessas células, particularidade dessas células, eu coloquei aqui, olha só, leucemias, 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 leucemias. Por que eu fiz de propósito colocar isso aí? Nós vamos estudar leucemia mais na frente. Mas eu já venho adiantando para vocês
em alguns momentos que não existe uma leucemia. Entre leucemias e linfomas, que são os chamados cânceres do sistema hematológico ou linfático, nós temos mais de 50 subtipos, tá? Então, se a leucemia é o câncer do sangue, nós vamos ter as neoplasias hematológicas, que são mais de 50 subtipos. Então, nós podemos ter quadros dos mais diversos, apresentações clínicas das mais diversas, assim também como alterações no hemograma das mais diversas. Bom, dentro desse quadro de leucocitose, que é o aumento do número de leucócitos, geralmente em casos de infecções, nós temos uma situação chamada de desvio à esquerda. Tá? Desvio à esquerda é uma situação que ocorre muito constantemente em infecções. Por que isso acontece e por que recebe esse nome de desvio à esquerda? Eu já mostrei para vocês na aula anterior que existe uma escala maturativa dos neutrófilos segmentados, ou seja, eles seguem uma sequência de maturação da célula mais jovem, que seria o blasto, para a célula mais madura, que seria o segmentado. Se vocês observarem aqui, olha só, nessa imagem aqui do slide, nós vamos ter o blasto, que vai dar origem aos promielócitos, que vai dar origem ao mielócito, que vai dar origem ao metomielócito, que vai dar origem ao bastão, que vai dar origem ao segmentado, que seria a célula madura dessa linhagem. Por que que nós recebemos o nome de desvio à esquerda? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, pelo simples, adotou-se esse nome com referência a isso aqui, ó. O desvio à esquerda seria a presença aumentada de células puxando para essa linha esquerda do processo maturativo. Ou seja, nós vamos ter um aumento de bastões, metamielócitos, podendo chegar a mielócitos e promielócitos, dependendo da situação. Tá? Então, gente, o nome desvio à esquerda tem origem a esse deslocamento aqui no processo maturativo dos neutrófilos segmentados. O que é isso? É uma resposta inicial da medula óssea frente ao processo infeccioso, com a liberação da população de neutrófilos de reserva. O que eu quero dizer isso com vocês? O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Lembrando um pouquinho de como se dá a leucopoese, né? Esse processo maturativo aqui que a gente observou na imagem, ela acontece na medula óssea. Né? Eu venho falando para vocês que os neutrófilos são liberados da medula óssea para a circulação em grande quantidade, os bastonetes em uma pequena quantidade, tá? Mas é para ter só até essa célula imatura que seria o bastão. Mais imaturo que ele, metamielócito, mielócito, promielócito, não é para estar circulando no sangue periférico, não em condições normais. Então, em algumas situações, como resposta a um processo infeccioso, o que é que a medula óssea faz? Ela libera mais células da sua reserva, tá? A chamada reserva granulocítica medular. Nós vamos ter na medula óssea cerca de 10 a 15 vezes mais dessas células aqui do que no sangue periférico. Essas células que eu falo para vocês, segmentados, bastões, tá? Então, um grande número de bastonetes e segmentados é mantido na medula óssea como forma de reserva. Eu já usei esse exemplo para vocês e vou usar mais uma vez. É como se fosse uma guerra e a medula óssea vai liberando os soldados para enfrentar essa guerra. Ela tem uma reserva, falando particularmente de bastões segmentados, que é cerca de 10 a 15 vezes maior do que está circulando. Quando tem o início da infecção, nós já temos leucócitos circulando que vão fazer frente a esse inimigo, a esse micro-organismo invasor. Num primeiro momento. Ao passo que não conseguimos derrotar esse inimigo, nossa medula libera essa reserva granulocítica medular para combater o agente causador de infecção. Então, por isso é que vai ter esse chamado desvio à esquerda, porque ela vai liberar células mais jovens que não
não deveriam ter sido liberadas, tá? Acontece isso aqui, ó, ocorre a aceleração do processo de maturação, liberação de células, levando como resultado o desvio à esquerda, que é a presença de quantidade aumentada de bastonetes e ou de células mais jovens das séries granulocíticas, metamielócitos, mielócitos, promielócitos e blastos. Blastos eu vou tentar um asteriscozinho aí, porque é para eles aparecerem no sangue periférico em situações mais extremas, como nas leucemias, tá? Promielócito, que seria a segunda célula da linhagem maturativa, também em casos mais extremos, também em leucemias, tá bom? Então, quando a gente tem um quadro de desvio à esquerda mais intenso, ou seja, uma infecção mais complicada, o mais comum que a gente encontra na prática é que tenhamos células mais jovens até a fase de mielócito, tá bom? E eles nos dão uma referência de como é que está esse processo infeccioso. Quanto mais células jovens eu tiver, quanto maior o desvio for para a esquerda, seria um sinal de que pior é o quadro infeccioso. Bom, quando eu falo desvio à esquerda, ou seja, um aumento dessas células mais jovens, né, eu posso ter de dois tipos. Vejam só, eu posso ter um desvio à esquerda reacional ao processo infeccioso. O que é isso? Uma resposta da medula óssea frente a uma infecção. Ela libera essa reserva granulocítica que ela tem para combater a infecção. E o que é que vai acontecer nesse desvio à esquerda reacional? Ele vai ser escalonado. Como assim? Existe uma proporção de células maduras maiores que as células jovens. Eu botei isso aqui como exemplo, vejam só. Lembrando, puxando pelaquela imagem aqui do processo maturativo, né? Eu vou ter aqui, ó. É como se fosse mais ou menos assim a situação. Mielócito 2%, metamielócito 4%, bastonetes 10%, segmentado 70%. Por exemplo, isso aqui, gente, eu coloquei esses valores só para ilustrar. É só um exemplo aleatório. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que num desvio à esquerda escalonado vai ter uma proporção que maior de células maduras. É como se fosse uma escadinha realmente. Porque o segmentado não é mais maduro que o bastão não é mais maduro que o metamielócito não é mais maduro que o mielócito. Então você vê que eles obedecem um escalonamento. Já tem algumas situações de desvio à esquerda não escalonado que pode ser mais preocupante ainda. Como assim? Um desvio à esquerda não escalonado ele não vai obedecer essa proporção de células maduras serem maior do que de células jovens. Mais uma vez eu coloquei aqui um exemplo aleatório, números também ao acaso, só para ilustrar para vocês. Vejam só que seria um desvio à esquerda não escalonado. Vejam que nesse suposto laudo aqui, ó, temos 15% de metamielócitos, desculpa, gente, temos 15% de mielócitos, 3% de metamielócitos, 8% de bastonetes. Opa, tem uma coisa errada aqui, olha só. Eu tenho mais células jovens do que o seu sucessor maduro na linhagem maturativa. Desculpa. Isso ocorre em alguns quadros de disfunção da medula óssea, inclusive em alguns quadros de leucemias. Então, o que é que eu quis dizer até o momento para vocês? Que do processo, dentro das leucocitoses, que é o aumento da contagem de leucócitos, né? Tem alguns quadros que são bastante característicos de infecções, que é o processo chamado desvio à esquerda, onde eu vou ter o quê? Um aumento das células mais imaturas frente ao que seria encontrado normalmente, podendo chegar a fases mais imaturas do que o bastão. Posso ter a presença de metamielócitos, de mielócitos. E esse desvio à esquerda ele pode se apresentar de duas formas. Escalonado, que é o que acontece geralmente nas infecções, que obedece uma sequência
maturativa, ou seja, eu tenho uma proporção maior de células maduras em relação ao seu antecessor na linhagem maturativa, e eu posso ter um desvio à esquerda não escalonado, que pode me estar direcionando para uma disfunção da medula óssea, chamando a atenção, inclusive, para quadro de leucemia. Aqui, para ilustrar, para ver se fica melhor para vocês fixarem o que seria isso, vejam só, enquanto escalonado, aqui seria toda a linhagem, tá, gente? Ó. Enquanto no escalonado a gente vai obedecer assim, ó, a proporção de que a fase madura supera a fase imatura, vejam só, está num crescente, né? O não escalonado, eu posso ter presença maior de alguma fase mais imatura do que algumas mais maduras, tá? Por enquanto, isso aqui foi mais uma apresentação para vocês. Quando a gente estiver discutindo casos clínicos ou mesmo na aula prática, com exemplos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem a importância de se compreender quando ocorre esse chamado desvio à esquerda. Essa aqui é mais uma alteração que eu quis colocar para vocês agora, mas que nós vamos visualizar melhor ao longo da disciplina. Mas por se tratar de um quadro de leucocitose, eu já vou logo advertir vocês de situações que podem ocorrer como essa. Nós temos alguns casos que são bastante graves, né? Infecções geralmente, que pode ocorrer a chamada reação leucemóide. O que seria isso? Uma neutrofilia intensa com elevação absurda até dos números de leucócitos, às vezes pode chegar a 50 mil, em alguns casos até mais. E qual é o problema dessa chamada reação leucemóide? É que ela pode ser confundida com a leucemia, tá? Já falei para vocês, não existe só leucemia com leucocitoses, existem diversos tipos de leucemia, mas o que acontece muitas vezes quando se tem resultados de leucograma. Quando o pessoal vê uma leucocitose bem acentuada como essa, já pensa logo que seria uma leucemia. E não, algumas vezes é uma reação do organismo a um quadro mais grave, uma infecção mais grave, mas que não teria a característica de disfunção da medula óssea como nas leucemias. Tá? Como eu falei para vocês aqui, ocorrem infecções graves, infecções que muitas vezes cursam com sepse, que é o processo, pode levar a um choque séptico, né, gente? Processo de inflamação generalizada, em queimaduras graves, pacientes que fazem, olha só, tem pacientes que fazem tratamentos de câncer, né, através de quimioterapia, radioterapia, que destroem boa parte de suas células, inclusive células normais. Com isso, eles têm uma diminuição da contagem de leucócitos, ou seja, uma leucopenia. Por isso, esses pacientes teriam uma susceptibilidade a infecções. Como é que seria uma forma de reverter esse quadro? Existem algumas medicações que são estimuladores de formação de colônia de granulócitos. O filgastrin é uma delas, que estimula a produção dessas células. Então, se não for usado com certa cautela, o filgastrin pode, algumas vezes, ocasionar esse quadro de reação leucemóide, ou seja, uma intensa elevação do número de leucócitos. Então, é importante, quando surgirem leucogramas com uma elevação tão intensa nessa quantidade de leucócitos, é importante considerar a clínica do paciente. Por quê? Como eu falei para vocês, esse quadro de reação leucemóide, ela ocorre em infecções graves, infecções gravíssimas. Então, o paciente está tendo sintomas também. Vai ter febre, vai ter, enfim, tudo aquilo que ocorre junto com a infecção. Ao passo que, se isso ocorrer, um aumento exagerado no número de leucócitos num paciente assintomático, aí sim seria um diferencial que fala mais a favor de um quadro de leucemia do tipo doença mieloproliferativa crônica. O caso mais clássico seria da leucemia
mieloide crônica, tá? Então, assim, guardem só que eu falei para vocês desse exemplo da reação leucemóide, que é importante quando surgirem leucocitoses intensas, leucocitoses absurdas, termos uma comparação com a clínica, termos dados clínicos para saber se tem uma justificativa para aquele aumento exacerbado de leucócitos. Se não tem, pode ser uma disfunção na medula óssea, tá? Outro detalhe é que as reações leucemóides ocorrem com presença de alterações na morfologia dos leucócitos. Eu vou apresentar essas alterações para vocês mais adiante. Tá? Vamos estudar direitinho o que seriam essas granulações tóxicas, vacuolização dos neutrófilos, vacúolos no citoplasma dos neutrófilos e também diminuição de eosinófilos e basófilos. Por que eu destaquei isso aqui, essa diminuição de eosinófilos e basófilos? Falei aqui, ó, considerar a clínica, paciente assintomático pode chamar atenção para uma possível leucemia mieloide crônica. Na leucemia mieloide crônica, o que nós costumamos encontrar é um aumento de eosinófilos e basófilos, tá bom? Enquanto na reação leucemóide é o contrário, a gente vai ter diminuição de eosinófilos e basófilos. Mas assim, é muita informação, eu sei. Vamos guardar essa reação leucemóide para estudar melhor mais à frente, mas eu tinha que falar para vocês esse exemplo, já que nós estamos lidando com quadros de leucocitose, tá? É importante falar no primeiro momento, mas vocês vão entender melhor quando a gente falar de outras situações, até mesmo após falarmos de leucemias. E quando ocorre a situação contrária, quadros de diminuição. Desculpa, gente. E quando ocorre a situação contrária, quadro de diminuição da contagem de leucócitos, aí nós vamos ter a chamada leucopenia, ou seja, comparado à quantidade normal que era para ter circulando no sangue periférico, vou ter uma baixa nessa quantidade de leucócitos. Também existe uma infinidade de situações que podem ocorrer. As mais comuns são nas neutropenias, ou seja, quando essa diminuição atinge os neutrófilos. Isso é comum em infecções virais, é até esclarecido pela questão de nas infecções virais predominar os linfócitos, né? Então, como eu vou dar atenção maior a combater o vírus, a minha medula acaba liberando mais linfócitos do que neutrófilos. A consequência disso seria a neutropenia. Como eu acabei de falar para vocês anteriormente, em alguns tratamentos que utilizam quimioterapia, radioterapia, um efeito disso seria a diminuição do número de neutrófilos. Pacientes que apresentam aplasia de medula óssea, isso pode acontecer também, são desordens na produção dessas células. Vamos ver mais adiante quando estivermos estudando sobre neoplasias hematológicas. Já a diminuição dos linfócitos pode ocorrer em situações de infecções graves, normalmente ocorre também em reação de fase aguda, ou seja, no iníciozinho da infecção, no início do processo inflamatório infeccioso, como nós vimos, quem tem a primeira ação de proteger o organismo são os neutrófilos. Então, a consequência disso seria a diminuição dos linfócitos. Em algumas situações, como por exemplo a AIDS, né, que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, por meio também do uso de imunossupressores, e em alguns quadros de leucemia, alguns tipos de leucemias, podem levar à diminuição dos linfócitos. Na diminuição dos eosinófilos, geralmente são quadros de infecções e inflamações agudas. Quadros agudos, ou seja, na crise mesmo do processo infeccioso inflamatório, costuma haver uma diminuição da contagem de eosinófilos. Já a diminuição da contagem de monócitos costuma ocorrer quando do uso de corticoides, né, tratamentos prolongados com corticoides. Se vocês repararem aqui, eu não coloquei basopenia, porque os basófilos, como a gente falou anteriormente, são o tipo de célula que tem menor circulação no sangue periférico, então a faixa de referência dela é de 0%, então não existem quadros de basopenia. Tá? Você não encontrar basófilos circulando
é uma situação comum também. Bom, gente, a gente iniciou falando sobre alterações na quantidade. Além disso, nós também podemos observar alterações na morfologia dos leucócitos, ou seja, no aspecto dos leucócitos, na sua imagem, como eles se comportam, como eles aparecem para a gente na análise microscópica. Em algumas situações, como infecções, inflamações, neoplasias, além daquelas alterações quantitativas que a gente falou há pouco, eles também podem apresentar algumas alterações reacionais em sua morfologia. Nos neutrófilos existem diversas. Eu citei para vocês essas 4 aqui, que são as mais comuns e que a gente costuma observar com mais frequência. Tá? Seriam elas a presença de granulações grosseiras. Estou falando de citoplasma do neutrófilo, tá, gente? A presença de granulações grosseiras, a presença de vacúolos no citoplasma. Agora falando de núcleo, um núcleo hipersegmentado ou núcleo hipossegmentado. Vamos ver com imagens que fica melhor para vocês entenderem. Granulações grosseiras, antigamente chamadas de granulações tóxicas, são granulações que se coram mais intensamente do que a granulação discreta dos neutrófilos. Lembrem que a gente estudou que os neutrófilos são granulócitos, com isso eles apresentam grânulos no seu citoplasma, só que são granulações discretas, tá? Em processos infecciosos, em infecções agudas, em inflamações graves, em queimaduras, em tratamentos quimioterápicos, em algumas situações, esses neutrófilos costumam apresentar granulações grosseiras no seu citoplasma. Veja aqui nas imagens. Ó. São essas granulações aqui mais intensas, que chamam a atenção de quem está analisando a lâmina. Então, são características morfológicas que nós temos que relatar. E muitas vezes, quando nós relatamos a presença de granulações grosseiras, nós estamos chamando a atenção do clínico para um possível quadro infeccioso. Tá bom? Então, vejam só, esse é um primeiro tipo de alteração que eu gostaria que vocês observassem. A presença dessas granulações no citoplasma dos neutrófilos. Repetindo mais uma vez, os neutrófilos são granulócitos, pois apresentam grânulos em seu citoplasma, só que são granulações discretas. Em situações de infecções, inflamações graves, eles podem apresentar granulações grosseiras no seu citoplasma. São essas aqui. Ó. Outra alteração de citoplasma, olha aqui, um quadrozinho comparativo que eu coloquei. Vejam só, enquanto o neutrófilo normal, as granulações são discretas em seu citoplasma, olha só. As granulações grosseiras nos quadros infecciosos e inflamatórios chamam a atenção. Uma outra alteração que pode acontecer no citoplasma dos neutrófilos, também comum em quadros infecciosos, principalmente infecções bacterianas, é a presença de buraquinhos no citoplasma, chamados vacúolos. São os vacúolos citoplasmáticos. São esses aqui, gente. Ó, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo? Esses buraquinhos no citoplasma. Que não é para ocorrer normalmente nos neutrófilos, não. Quando eles vêm a ocorrer, geralmente é em processos de infecção, com grande sugestão de que seja um processo infeccioso por bactéria. Tá? Lembrando que, vejam só, nos monócitos, que nós vimos na aula passada, a característica morfológica dos monócitos, nos monócitos a presença desses vacúolos é comum, é normal. Tá? Coloquei aqui uma imagem para mostrar a vocês o comparativo. Nos monócitos é normal, ao passo que nos neutrófilos, essa vacuolização do citoplasma é uma alteração reacional sugestiva de processo infeccioso. Vejam só aqui nos monócitos, vácuolozinho do citoplasma é normal. Já quando ocorre nos neutrófilos, isso não é normal, isso tem que ser relatado em laudo. E se vocês pegarem um laudo com relatado lá a presença de vacúolos citoplasmáticos neutrófilos, é que o analista quis chamar a atenção para um possível quadro infeccioso. Falando agora de
alterações morfológicas no núcleo dos neutrófilos, nós podemos ter de dois tipos. Lembrem-se que eu falei para vocês que os monócitos são células que possuem um núcleo segmentado de 2 a 5 lóbulos. Em algumas situações, pode haver uma hipersegmentação dos neutrófilos. O que seria isso? Desculpa, gente. Seria a segmentação do núcleo para 6 ou mais lóbulos. Se vocês observarem aqui, ó, nessas imagens, esse neutrófilo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Já esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, quando eu tenho essa hipersegmentação de neutrófilos, é uma alteração morfológica que eu tenho que relatar, pois em algumas situações ela é bastante comum e clássica. Por exemplo, na anemia megaloblástica, nós vamos estudar mais adiante, mas uma alteração de neutrófilos que é bastante característica e que chama a atenção do clínico para a anemia megaloblástica. Em algumas neoplasias hematológicas, as chamadas síndrome mielodispláticas, também pode acontecer esse aumento no número de lóbulos do segmentado. Tá? O contrário seria a hipossegmentação, ou seja, neutrófilos que têm dificuldade em segmentar o seu núcleo. Existem algumas situações, como a anomalia de Pelger-Rouet, que os neutrófilos eles não conseguem segmentar normalmente, têm deficiência na segmentação do núcleo, onde a maioria vai se apresentar assim, ó, bilobulado ou com o núcleo totalmente redondo, sem nenhuma segmentação. Às vezes apresenta forma de amendoim, forma de halteres, enfim. Ah, professor, mas aqui está parecendo um bastão, né, não? Isso eu não vou querer analisar demais com vocês agora, porque realmente isso aí é uma condição que quem tem experiência é que vai saber diferenciar. Mas em alguns casos pode colocar o analista numa situação de confundir um segmentado Pelger-Rouet ou pelgeroide, como a gente chama, com bastão. Mas apesar de parecer, não são bastões não. A cromatina dele é mais madura, enfim. Quando nós temos um quadro comparativo em toda a lâmina, fica mais fácil de nós analistas sabermos. Então, não vou entrar em mais detalhes, talvez na prática pode ser que eu mostre a vocês a diferença, mas nas situações de Pelger-Rouet, onde ocorre hipossegmentação dos neutrófilos, alguns deles podem chegar a confundir-se com bastões, mas nós que temos o olho clínico o olho mais treinado, nós sabemos diferenciar de bastão para célula pelgeroide. A importância de relatar isso, eu digo para vocês, é que às vezes o paciente não tem nenhum quadro infeccioso, não tem nenhuma sintomatologia, e se de repente chega lá um laudo para o médico, 30 bastões naquele paciente, o médico vai estranhar e não tem clínica para isso, onde muitas vezes pode ter sido anomalia de Pelger-Rouet, que é uma anomalia benigna, mas que para um analista clínico que não tem experiência com esse tipo de situação, pode confundir essas células com bastonetes, tá bom? Mas não vamos forçar muito a barra nesse quesito agora não. Vocês estão sendo apresentados a esse tipo de alterações, foi mais para ilustrar e mostrar para vocês a infinidade de alterações que podem ocorrer. E como essas alterações ditas no laudo podem direcionar o clínico para uma situação ou outra, ou até mesmo fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, excluir determinadas circunstâncias. Bom, os linfócitos eles também podem sofrer alterações na sua morfologia. Tá? Um caso que é bastante comum é nas infecções virais, onde após os linfócitos serem ativados pelo contato com o antígeno, eles tornam-se reativos, né? Onde apresentam um aumento de citoplasma e aumento da basofilia. Os linfócitos reativos, eles seriam uma forma intermediária, eu coloquei aqui atípico só para lembrar que antigamente eles eram chamados de linfócitos atípicos. Hoje em dia a terminologia adequada é de linfócitos reativos. Ou seja, eles são formas intermediárias de ativação dos linfócitos T.
que ocorrem após estímulos antigênicos virais. Esse tipo de alteração, ou seja, a presença desses linfócitos que tem uma hiperbasofilia citoplasmática, o que é isso? Olha só como eles se coram em azul o citoplasma deles, olha só. Nas pontinhas aqui, a hiperbasofilia pericitoplasmática que a gente chama. Esse tipo de situação acontece bastante em quadros infecciosos virais. Os mais clássicos, dengue e mononucleose infecciosa. Dependendo de como chega uma solicitação do paciente, quando nós colocamos lá a presença dessas células, pode direcionar o médico e esclarecer algumas dúvidas que ele poderia ter. Aproveitando o assunto e aproveitando que nós estamos numa época chuvosa, onde costuma haver um aumento nesses tipos de infecções, vou falar um pouquinho para vocês como se comporta o hemograma na dengue, tá? Olha só, coloquei aqui diversas imagens de linfócitos reativos. A gente vê que eles podem variar um pouquinho, não é necessariamente eles têm a mesma imagem, mas em comum a gente vai ter hiperbasofilia, ou seja, se coram bastante de azul o seu citoplasma, tá bom? São características marcantes desse tipo de células, os linfócitos reativos. Vejam só, o hemograma se mostra um bom aliado no diagnóstico e acompanhamento da evolução da dengue. Por quê? Porque são encontradas frequentemente algumas alterações como leucopenia, olha aí, diminuição do número total de leucócitos, presença aumentada de linfócitos reativos e muitas vezes trombocitopenia, ou seja, diminuição no número de plaquetas, muitas vezes até abaixo de 100 mil. Lembrando que o número de referência de plaquetas no adulto é de 150 mil a 450 mil. Bom, na dengue clássica observa-se leucopenia com linfocitopenia após o segundo dia. No começo, o número de plaquetas estaria normal ou diminuído. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, essas alterações que surgem na dengue, de linfocitose, com linfócitos reativos, com diminuição de plaqueta, é ao longo do quadro, tá? É no decorrer dos dias. No primeiro ou segundo dia de sintoma de doença, muitas vezes não tem ainda essas alterações todas, tá bom? Com o passar dos dias, há um predomínio de linfócito na contagem diferencial, ou seja, isso a gente observa na prática. Muitas vezes, quando a pessoa vai fazer exame no primeiro e segundo dia, o que ela tem aumentado é neutrófilos. Ela tem um processo de neutrofilia, às vezes até com presença de bastonetes aumentados. E muitas vezes essa pessoa, pela dengue ser um quadro de sintomatologia de uma semana mais ou menos, ela costuma fazer hemograma diário. A gente observa a inversão nesse quadro. Depois de alguns dias, passa a ter um predomínio de linfócitos, com aumento dos linfócitos reativos e a quantidade de plaquetas vai diminuindo. Com o passar dos dias, tende a se normalizar. A contagem de plaquetas geralmente após o 7º dia de sintomas é que vai normalizar. Vocês já devem ter ouvido falar que existem dois tipos de dengue, né? A clássica e a hemorrágica. A clássica é a mais comum, é aquela que a gente já ouviu falar bastante dos sintomas, né? Febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, mal-estar, às vezes a pessoa tem até anorexia, enfim. E alguns aspectos clínicos dependem da idade do paciente. Crianças geralmente têm dor abdominal. Então a doença tem duração de cerca de uma semana, né? E chama atenção também nos quadros de dengue clássico é o período de convalescência, ou seja, quando a pessoa começa a melhorar, coincide com a elevação dos linfócitos reativos, que é um sinal que o organismo estaria respondendo à doença. Já o tipo de febre hemorrágica da dengue, ou seja, a dengue hemorrágica, ela é um tipo de dengue que os sintomas iniciais se assemelham bastante à dengue clássica, mas que evoluem rapidamente e tem manifestações hemorrágicas. O paciente pode ter sangramento gengival, enfim, aquelas manifestações hemorrágicas na pele, petequias, equimoses, podem ser mais vistos facilmente. E, dependendo do quadro, pode evoluir até para um quadro de choque. Tá?
a febre é mais alta, enfim, é um quadro laboratorial e clínico mais intenso. E o que chama a atenção é, diante do hemograma, num quadro de dengue hemorrágica, a baixa de plaquetas é mais acentuada, ou seja, a plaqueta baixa bastante, quadros de diminuição para menor que 50.000 plaquetas, e hemoconcentração, ou seja, o acompanhamento do hemograma mostra valores do hematócrito crescente. Tá? Eu coloquei essas imagens aqui mais a título de ilustração para vocês do que acontece na dengue, da evolução do hemograma na dengue. É o que eu quis falar para vocês. Olha só, que nos primeiros dias, em ambos os tipos, tanto no dengue clássico como no hemorrágico, no começo está normal as plaquetas, aí há uma queda ao passar dos dias, vejam só. E depois do sétimo dia começa a subir de novo até normalizar. Isso falando em termos de plaqueta. Em termos de leucócitos, a mesma coisa. Nos primeiros dias está normal, aí vai baixando com o passar dos dias. Por isso que muitas vezes pacientes com dengue apresentam leucopenias, tá? E aí, à medida que vai passando os dias, depois do sétimo dia, tende a normalizar também a contagem de leucócitos. Com relação aos linfócitos, normalmente eles estão nos primeiros dias uma quantidade reduzida, né? Com o passar dos dias, vai aumentando essa quantidade de linfócitos, aumentando também a presença dos linfócitos reativos, tá? Então, coincide a presença desses linfócitos atípicos com a fase de convalescência, onde a pessoa está se curando da doença, tá bom? Bom, pessoal, foram muitas informações. Espero que vocês assistam essa aula. Anotem as dúvidas que surgirem, vocês anotem. Nós temos um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, tá bom? Eu tentei passar para vocês o máximo de informação possível em relação a esse assunto. O que ficou a ser dito ainda, nós aproveitaremos aulas práticas para dizer e principalmente para mostrar a vocês no microscópio essas alterações. Mas essas informações que eu passei hoje são importantes, tanto para quem vier a ser analista clínico, quanto para quem for apenas analisar resultados de hemograma e de leucograma, seja na farmácia clínica, seja na farmácia, na atuação da atenção farmacêutica, assistência farmacêutica. Então, são alterações importantes que vocês devem ter algum conhecimento sobre elas, tá bom? Espero que vocês consigam absorver informações nessa aula e ao longo da disciplina a gente vai esclarecendo dúvidas e clareando mais as informações para vocês. Bons estudos e até a próxima!